Salvem as peruas Kombi! Hoje aqui na garagem uma matéria muito especial. Aproveitei a nossa matéria de avaliação com a novíssima ID Buzz. A gente teve um primeiro contato alguns meses atrás e convocamos essa belíssima Kombi 72, a combinação de cores idêntica da propaganda. Vamos contar essa história para vocês a partir de agora. Saudações, pessoal! Bom, hoje é dia de falar de Kombi aqui na garagem. Reunimos duas Kombis, né? A gente sabe que a Kombi teve 6 gerações lá fora. E a ID Buzz foi uma ideia que surgiu inicialmente num salão, alguns rabiscos ali, carro conceito, e por fim ganhou as ruas. Então ela é bem inusitado dar com esse carro na rua, é uma experiência muito interessante. Mas começando pela clássica, a velha senhora, exemplar de 72, como a gente sabe a Kombi ela foi criada por um holandês chamado Ben Pon, um comerciante holandês, basicamente precisava de algo para carregar algumas caixas, e daí ele desenhou uma caixa com roda, basicamente. Essa foi a ideia, se for pensar. E logicamente daí eles ajustaram alguns estilos, o design, enfim, a coisa chegou nesse desenho tão clássico que a gente gosta e que o mercado de antigos também valoriza muito, vale ressaltar. Também ela começou a ser trazida ao Brasil juntamente com o Fusca, e depois, em 57, ela começou a ser produzida aqui no Brasil. O primeiro modelo produzido pela Volkswagen no Brasil foi a Kombi 57 e o Fusca 2 anos mais tarde. Então ela começou a ser produzida aqui, nacionalizada, né, 50% dos componentes nacionais, e a coisa foi evoluindo. Como a gente sabe, a Kombi aqui no Brasil, ela não evoluiu tanto como poderia ter evoluído. A Volkswagen, ela preferiu manter basicamente o mesmo carro, entre aspas, freio a disco, a coisa foi mudando com o tempo, mais segurança, mais um acerto ou outro. Esteticamente também alguns facelifts nessa história toda, mas basicamente aqui a Volkswagen não apostou em um segmento de mercado que eu particularmente acho que teria dado muito certo, especialmente se seguisse essa lógica até a T6, trazendo um carro para a família, um carro que evoluiu muito. Enfim, no fim, acabou saindo de linha com a impossibilidade de colocar airbags, mas foi uma escolha da marca. Dessa forma, até aí a metade da década de 70, a Kombi teve esse aspecto que eu acho, é chamada corujinha, eu acho a mais clássica e a mais bonita das Kombis, né? Eu gosto também, eventualmente, de alguma outra geração, por assim dizer, mas essa aqui, ela tem um aspecto que é sensacional, né? E principalmente quando a gente nota características gerais, né, do carro. Esse exemplar de 72, eu falei na cabeça do vídeo que a gente juntou aqui a combinação idêntica do comercial da Volkswagen, né, com a projeção lá da Elis Regina e tal. E o mais interessante, sem dúvida nenhuma, foi conseguir reunir esses dois carros aqui na mesma configuração de cor. Não foi a Kombi da propaganda, mas a ideia em si é a mesma. Esse exemplar de 72 é um exemplar da versão luxo, então ele tem alguns diferenciais. Bom, essa pintura bicolor, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas mais legais. Se um dia tiver uma Kombi, vai ser bicolor também. Eu acho que é uma das características mais bacanas da Kombi. A gente sabe que Fusca não existiu saia blusa, tem muitos customizados, mas a Kombi sim, e sem dúvida é algo bem charmoso. Essa frente toda com o símbolo Volkswagen grande, a gente vai ver que a ID Buzz segue a mesma ideia. Conjunto óptico, enfim, uma característica que eu gosto muito dessas Kombis, esse não é nem um para-brisa bipartido, são 2 vidros, né? É uma característica que eu acho muito legal. E andando por aqui, o detalhe do quebra-vento, esse retrovisor ali no canto, que parece que foi colocado, né, num desenho muito próprio, eu gosto muito. Do outro lado tem a porta, a gente já vai mostrar ali, que aquela ali tem 2 portas, e chegando aqui na parte traseira, não só a quantidade de janelas, mas o detalhe desse conjunto óptico traseiro, o para-choque com as garras, gosto muito também, e por fim, claro, 1500, o motor 1500 que já dava um diferencial em relação às primeiras Kombis, né, em termos de desempenho, em termos de características gerais para poder andar e principalmente trabalhar como um veículo de trabalho. E aqui uma outra característica também, a gente vai ver a diferença de tampa de porta-mala. Isso, ele tem um detalhe interessante que é a fechadura, lá tem um amortecedor e tal. Aqui na verdade é uma coisa objetiva e ela prende ali quando você pode deixar a tampa presa, né? Você vai pegar alguma coisa no porta-mala e tal. E claro, agora eu vou sumir da imagem porque a gente vai ver uma característica e eu vou contar uma passagem da infância para vocês, que é sobre o acesso e a parte interna. Temos uma porta aqui e lá nós temos na próxima, que a gente vai conhecer agora, 2 portas.
Olha só que interessante esse detalhezinho do tanque, ó, tem chave. E é aqui que eu vou contar uma história para vocês de infância. Senta que lá vem história, daqui a pouco, dirigindo. Mas olha só que bacana essa parte. E essa Kombi luxo, olha o detalhe interessante aqui. Não só esse cheiro de Kombi clássico, ó, luz interna, acabamento. São coisas que até parecem meio sem sentido. Fala, tem acabamento, tem forro de teto. Cara, mas para Fusca e Kombi, isso aqui conta muito, meus amigos, pode ter certeza. Olha um detalhe interessante, cinzeiro, Bob Sharp, né, na Volkswagen essa época. Olha que interessante aqui, ó. Cinzeiro. Esse carro está muito bom, está com o mesmo dono há 11 anos. Temos aqui uma alça também. Como eu falei, coisas que parecem bem simples em outros carros. Isso aqui abre também, né? Essa tampa abre, ela abre toda, né, para facilitar o acesso, inclusive do banco traseiro, né? Mas olha que interessante a visão que a gente tem aqui de dentro do carro, né? Inclusive do painel. Eu vou chegar aqui para a gente ver em detalhes, mas olha que bacana. E olha a visão da outra Kombi também. Estamos tendo uma reunião aqui do pessoal aqui do Kennel Club, mas vamos que vamos. E claro, pulando aqui para frente, os detalhes que eu falei que vocês já viram, essa janelinha, cara, muito charmosa. Olha o detalhe da abertura da porta. Cara, fantástico. E uma coisa que eu falei em outras matérias de Kombi, a porta dessas Kombis, ela é virada, olha só que coisa interessante, o desenho, né, da porta. E o detalhe aqui dos bancos, o acesso, né, você entra na Kombi sem bater a cabeça, que acontece eventualmente. E o detalhe, né, a principal característica, acho uma das principais características de uma Kombi clássica, aliás, a vida toda da Kombi aqui no Brasil, é isso, olha o volante. O volante, olha só a visão que a gente tem aqui, hein? Passado e presente, cara, fantástico. O detalhe do brasão da Volkswagen, ou seja, marcador de combustível aqui, a visão aqui desse para-brisa, né, que são dois vidros, né, mas é um bipartido, fica bem legal, porta-objetos. Cara, essas Kombis eu acho muito bonitinhas, muito legais. Sistema aqui de ventilação forçada também, ele consegue fazer isso, né? E ó, detalhe que legal. E a chave ali embaixo, olha só. Interessantíssimo realmente. É uma volta no tempo, né, meus amigos? Passados 50 anos, 5 décadas, um pouquinho mais de 5 décadas, chegaria a sucessora da Kombi. Na verdade a gente fala, muito se fala sobre isso, né? Até a T6, mas a ID. Buzz, sem dúvida nenhuma, ela segue um conceito diferente. E nesse mundo de eletrificação, eu acho que ela é uma ideia muito bacana. Ela surgiu como um conceito e ganhou as ruas. A gente sabe que é legal porque carro conceito, muitas vezes, não chega às ruas, né? A gente vai em salão do automóvel, agora não está tendo mais, mas vai voltar e ver como muitos conceitos acabam chegando diferente e tal. O ID. Buzz é interessante porque ele seguiu, né, ou a ID. Buzz como uma perua, seguiu essa mesma ideia. Então é um carro aí que tem pouco mais de 4,70 de comprimento, e uma coisa legal é o entre-eixos. Tanto que é interessante lá fora, nós temos outras versões, tem versão mais simples, tem versão cargo. Aqui no Brasil é só disponibilizada por assinatura. Eu vou comentar mais sobre isso, mas eu acho que é uma estratégia um pouco equivocada da Volkswagen. Explicarei dirigindo daqui a pouco sobre isso. Mas logicamente é um carro que dispensa apresentações. Uma coisa que eu notei, testando vários elétricos ao longo dos anos, é que no caso da ID. Buzz as pessoas meio que reconhecem como Kombi. Eu estava no trânsito, parou alguém do meu lado com um Honda Fit, falou, puta, é Kombi elétrica, né? Falei, pô, realmente. Ou seja, as pessoas reconhecem, então não é só um carro elétrico meio diferentão, né? É uma Kombi elétrica. A propaganda da Volkswagen ajudou nisso, lógico, né? Mas é engraçado como as pessoas têm uma ideia de que isso é uma Kombi elétrica. Isso por si só, se você for pensar em termos de produto, digamos assim, é uma coisa bem legal, né? Você falar, pô, o pessoal identifica como uma Kombi elétrica. Então, começando, esteticamente, nós temos o símbolo da Volkswagen aqui no meio, que logicamente esse símbolo tem vários sensores para frenagem autônoma e tudo mais, identificação de pedestre e tal, é a tecnologia. O conjunto óptico com esse IQ Light da Volkswagen, que a gente vê presente em outros modelos, né, modelos topo de linha da marca. Então a tecnologia, não só, nós temos o DRL aqui, então visualmente falando, a identificação da personalidade, como também a iluminação é muito boa.
Detalhe aqui na frente tem a refrigeração. Eu vim gravar um dia, daí o que ele falou, putz, mas é igualzinho aí o para-choque do GTI MK8, né? Olha só que interessante essa característica. Bom, foi uma ideia de estilo também que a Volkswagen acabou colocando, né? E o tamanho dela é muito legal, porque se a gente vê que em termos de altura e tal, ela é muito parecida com a Kombi mesmo, né? Não é só um conceito que ficou longe do original. Por isso que a gente reuniu as duas para falar justamente disso. Também, na frota de imprensa Volkswagen tem 2 exemplares. Tem um azul marinho, que é uma cor bonita também, mas esse aqui, que é bicolor, eu acho que tem tudo a ver. Por isso que a gente reuniu esses 2 carros, porque essas 2 cores, cara, fica fantástico. E para mim seria uma cor legal. Tem o verde, tem o laranja também, entre as cores disponíveis, mas combina perfeitamente com a ideia. Seguindo por aqui, uma pequena diferença de tamanho de roda, né? Rodas de 20 polegadas. Esse desenho também das rodas, apesar de serem rodas de 20 polegadas, mas ela é relativamente macia para andar. E uma coisa bacana também, em termos de acessibilidade, a gente tem as portas laterais, as duas podem ser abertas apertando aqui exatamente, ou desse lado aqui. Então você aperta no controle também e consegue ter o acesso muito prático, né? O acesso muito rápido. E você pode fechar pelo controle ou então apertando aqui também, ela abre e fecha num movimento bastante rápido e bem suave também. Seguindo por aqui, então a gente viu o estilo todo, um carro bem quadradão com teto alto. Fechando com a traseira, cara, a traseira desse carro também tem uma personalidade bacana, é totalmente reta e Q-Lite na traseira, conjunto óptico bem acertado. Aqui, carregamento tipo 2, nós temos as opções, né, do corrente contínua e alternada. Inclusive eu carreguei também, eu vou mostrar na matéria os detalhes desse carregamento, que também acaba sendo otimizado, aceita cargas bem rápidas. E por fim o detalhe do porta-malas. Olha o tamanho dessa tampa e o tamanho desse porta-malas, são mais de 1000 litros de capacidade. Ele até tem só 5 lugares e tem uma versão com tração integral um pouco diferente dessa, né? Mas o que é legal é isso, né, justamente. O tamanho do porta-malas dá para levar muita coisa, que o pessoal brincou. Eu tirei uma foto do lado do meu Fusca, o pessoal falou, pô, se abrir o porta-malas cabe o Fusca dentro. Quase. E aqui a gente tem algumas outras coisas para o carregamento, enfim, algumas outras coisas, triângulo e questões de segurança também. Mas dá para chover, você fica aqui embaixo, não toma chuva nenhuma. E aqui um detalhe bacana, vidros escurecidos, é uma coisa que a gente vê em vários carros europeus, e mesmo nos Estados Unidos também, os vidros dianteiros claros e os traseiros escurecidos. Acho que isso dá um charme para o carro, que não é uma película, né? O vidro escuro é bem legal. O Commander tem isso aqui no Brasil, eu acho um detalhe interessantíssimo. Bom, aqui nós temos a fileira de banco, né? Que é o espaço interno, vocês viram, entre eixos bastante generoso. Cadeirinha do Porsche, que passeou de Kombi elétrica esses dias comigo. E uma característica interessante, falando de tamanho, bom, aqui a gente tem algumas mesinhas, ó, tem 2 mesinhas, o que facilita, né, na hora que você vai tomar alguma coisa, tem um porta-copo também aqui. E uma coisa bacana é que você vê o acesso, ele pode ser feito pelas portas traseiras. A porta traseira, esse console central, ele pode ser retirado, ó, por aqui, você puxa e retira esse console também. Você vai perder um porta-objeto, logicamente, mas por outro lado, se você quiser circular dentro do carro, você consegue tirar isso. Olha só que ideia bacana, né? Uma ideia simples, mas muito prática, muito útil. E olha só, isso aqui é interessante também, nós temos uma alça aqui no melhor estilo Kombi clássica, né, para falar. E agora, logicamente, a gente vai sair aqui. Vocês viram, dá para fechar por aqui. Vamos até o outro lado, esse lado estava mais claro, né? Olha que visão bonita, hein? Fala a verdade. Vocês notaram o SP2 ali atrás, hein? Que beleza, ó. Olha que maravilha. Tá aqui também na gravação. Em breve, em breve. Detalhes da porta, uma coisa que chamou minha atenção, ele tem a abertura do porta-malas aqui. Aqui a gente tem a combinação com a cor externa, que é bem bonito, e um porta-objetos aqui embaixo, fica lá embaixo, você tem que esticar o braço inteiro para alcançar, é engraçado isso. A entrada dela, assim como a outra Kombi, ela é muito fácil, muito simples. Logicamente aqui a gente tem bancos com aquecimento, ventilação, memória, bancos elétricos, o detalhe do ID aqui, o material também do banco, enfim, materiais recicláveis, né, coisas aí que dizem respeito
aos dias atuais. Essa musiquinha, tan, 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 quando você entra, toda vez que você entra, eu carreguei a bateria, vou falar daqui a pouquinho isso. Olha que visão bacana, bem interessante. E o detalhe, claro, o volante aqui, temos airbags, uma série de coisas, logicamente, seguindo a tendência atual de segurança e tudo mais, né? Piloto automático adaptativo, luz automática, temos aqui a multimídia, Apple CarPlay, Android Auto com fio. Aqui você faz a abertura das portas por dentro, tá vendo? Ventilação bem otimizada. Uma coisa que eu gostei, tirar esse cabo aqui, é isso aqui, ó. Ó o pedal do acelerador e o freio. Interessante a ideia, né? Realmente curiosa. Porta-objetos, você pode tirar as coisas aqui também e recolher, o que aumenta esse espaço. E tem uma entrada USB aqui também. Mas ó, isso que eu falei ali, ó, você tira, tá vendo isso aqui? Você tira, tá vendo? Você pode tirar, ó. Ó lá. Tirei e fica o espaço para você circular também internamente dentro do carro. É uma coisa muito interessante. Último detalhe é esse aqui, ó. Você dirige uma posição sentada, mas é bem confortável realmente. Um detalhe interessante sobre a autonomia, tá vendo? Aqui eu pisei no freio, ele já prepara para você sair, né? Consumo, eu achei o consumo bem baixo, eu vou comentar daqui a pouco sobre isso. E eu carreguei tudo, ó, tá vendo? A autonomia chega perto dos 400 km com a bateria cheia, com 100% de capacidade. Muito bem, vamos de Kombi clássica, de volta no tempo. E o que é mais interessante, bom, logicamente, muita coisa diferente em 52 anos de história. E quando a gente pega a Kombi, a ideia da Kombi original, como eu expliquei, né? Realmente ela é bem bacana porque a gente pega um contexto histórico muito próprio, né? Aqui o tradicional folga no volante, que é uma coisa curiosa porque quando a gente pega ainda pneus diagonais, né, atenua ainda mais isso. Mas basicamente também é algo que você se acostuma. E claro, a gente tem que pensar no contexto histórico, no contexto de mundo que a gente vivia na década de 50 para entender a Kombi. Mesmo as últimas Kombis com motor a água e tal, também elas estão num contexto próprio, porque elas são carros basicamente da década de 50. Então se você tem que entender esse contexto para poder falar da Kombi. Então às vezes você vê falando de Kombi, é inseguro, isso, aquilo. Claro, são padrões de segurança da década de 50, que na verdade eles nem existiam. Quando você analisa, por exemplo, Porsche 356, que a gente já andou aqui na garagem, você vê que o 356 com motor de 4 comandos, cara, um motor de pista, o carro não tem cinto de segurança. Mas aí que tá, o contexto histórico do momento era esse. Muitos carros de corrida, inclusive, não traziam também cinto de segurança, porque num caso de um acidente o cara podia pular para fora, enfim. Então é interessante analisar cada carro dentro do contexto próprio. E por isso que a Kombi ela é tão legal e existe esse legado histórico e tal. Porque um carro que, dentro do contexto da década de 50, que aqui no Brasil, como eu falei, a Volkswagen não evoluiu, ele é um carro interessante dentro daquele contexto. Limites de velocidade menores, velocidades praticadas menores, né? Isso tudo é um contexto bacana que tem que ser entendido para falar, né? Se falar, não tem airbag, por isso que ela saiu de linha. Enfim, não é um argumento tão interessante, né?
logicamente, o que é legal de andar em Kombi é justamente essa imersão em algo completamente distinto do que a gente tem hoje, sabe? Esse volante reto, o fato de ela não ter frente, a nova também, a impressão é que ela não tem frente, mas logicamente tem airbag, tem sensores, é uma outra história. E é engraçado você pensar no contexto de pessoas que construíram a sua vida, o seu comércio e tal, andando num veículo como esse, né, dia e noite, para o sustento da família e tal. É um negócio interessante, cara. Cara, esse carro tá muito redondo para guiar. Esse motorzinho 1500 com 52 cavalos realmente surpreende no sentido de ser um motor bem acertado, né? A gente sempre comenta, o freio de mão aqui, né, o detalhe, mas a gente sempre comenta de Kombi. Putz, aquelas Kombis de feira que você via. Pô, é curioso, né, porque apesar, logicamente, de não ser um carro de outro planeta, né, de torque e tudo mais, mas é um motorzinho valente, um motorzinho de trabalho muito legal. De resistência, apto para o trabalho, né, melhor dizendo. E agora vem a história, logicamente. Bom, antes falar, depois da década de 70 a Kombi acabou mudando também, mas a Corujinha para mim é a mais clássica, porque ela tem um quê muito interessante. E agora, logicamente, vem a história, sempre vem uma história aqui na garagem de vida. Cara, lá na década de 80, uma época nós moramos num edifício lá, que chama-se Vila do Sol, quem é de Araraquara conhece. O Vila do Sol é um prédio construído no final dos anos 70, e que ele, na época dos anos 80, ia lá um rapaz, um padeiro. Então o padeiro ia lá e ele tinha uma Kombi, era uma Kombi verde. Cara, esse padeiro tinha uma Kombi verde, ele chegava lá, abria essa porta lateral e daí, cara, aquele cheiro de pão doce, bomba de chocolate. Era um negócio impressionante. E o mais legal é que toda vez que eu ando numa Kombi dessa, mescla as duas coisas. Eu sinto o cheiro da Kombi, do estofamento, aquele cheiro de Volkswagen clássico, e também vem na mente, na memória afetiva, esse cheiro da Kombi do padeiro, cara, dos pães e tudo mais. Pô, fantástico, cara. Muito legal esse tipo de coisa. E assim, cara, o contexto histórico das coisas que é bacana demais, né? Você ter memórias afetivas e lembrar de algo, cara, puta, lembrei dos meus 6, 7 anos de idade. Isso é realmente fantástico. Agora a gente vai avançar no tempo e vai falar, logicamente, de Kombi ID.Buzz, a Kombi elétrica, a famosa Kombi elétrica. Olha só, cara, o engraçado da Kombi é a suspensão, né? Suspensão independente, e você vai pulando, né, nos obstáculos. É um negócio sensacional. Bom, vamos agora pular 50 anos no tempo, meus amigos. Bom, a primeira coisa a falar sobre esse carro realmente é que ele, cara, como chama atenção na rua isso, é impressionante. Eu vim gravar hoje aqui no interior e falei, daí eu gravo as impressões e depois pegar uma estrada e tal, para poder ficar algo diferente, né, da outra lá da Brasleme. Mas, cara, a primeira coisa a falar desse carro realmente é a questão de como ele chama atenção. Não é um carro discreto e todo mundo olha ou pergunta. E uma coisa que eu comentei na apresentação, as pessoas identificam isso, é a Kombi elétrica, sabe assim? Você consegue até fazer linguagem, leitura labial também, além de gente que pergunta no trânsito mesmo. A gente sabe que em São Paulo o trânsito ele é
meio frio e tal, né, por conta de uma série de fatores, mas esse carro ele meio que quebra o gelo, sabe assim? É engraçado essa questão. E de modo geral, uma coisa que eu gostei também é a questão do conforto, bem acertado para andar, um carro que tem um certo tamanho, né? Ele é grande, ele é alto e bem acertado, e faz curva muito bem, meus amigos. É impressionante como ele tem um acerto dinâmico bom, volante bem preciso, ele é meio cirúrgico para fazer curva. Logicamente o carro mais elevado e tal, então não é a proposta principal nem de longe, né? E no Track Day com ID Buzz, mas ele faz curvas de forma competente, gostei também. Uma coisa que é engraçado, que ela tem em comum, aliás, com a Kombi 7.4 que a gente acabou de andar, 7.2 melhor dizendo, é o freio a tambor na traseira. Eu não sei porque a Volkswagen botou um freio a tambor na traseira desse carro. É Kombi, freio a tambor na traseira. Eu achei uma coisa um pouco curiosa em relação a, né, a tecnologia, a questão de valores e tal. Mas é um carro que tem uma plataforma que a Volkswagen desenvolve outros modelos. Sem dúvida, não vou dizer nenhuma continuidade, mas é um carro que acaba gerando uma curiosidade das pessoas, e é um carro também que tem algumas coisas de inspiração. Tem muita coisa de inspiração, aliás, na Kombi clássica, né? Mas uma delas, né? A gente tem esse detalhe aqui que parece um quebra-vento, cara. É uma coisa meio diferente, umas crianças olhando ali. Muito engraçado, cara. A coisa mais divertida de sair com esse carro é você, tipo, andar na estrada a 100 por hora, sabe assim? Na faixa do meio, não da esquerda, logicamente. E acompanhar o passageiro tirando foto. É um negócio de doido, cara. É impressionante isso. Mas a dirigibilidade é muito boa, é um carro muito agradável de andar. Sobre questão de consumo, uso de bateria, eu carreguei, aliás, vamos comentar sobre o carregamento. São Paulo, uma coisa que eu fazia um tempo que eu não precisava carregar carro elétrico de teste. Perto de casa tem o Shell, né, eletroposto da Shell, que agora se chama Tupi, antes era Tupinambá, e tem também outras agora, tem no Poço Ipiranga, tem a Volta, você baixa o aplicativo, cadastra cartão, né, a mesma coisa. Mas uma coisa que eu achei curiosa, que agora as marcas estão investindo, as empresas estão investindo para carregadores rápidos. Esse carregador de 50, de 60 kWh, eles resolvem a questão, porque daí em meia hora, 40 minutos, você consegue uma carga boa, né? A gente vê muito, o primeiro carro elétrico que eu peguei foi lá o BMW i3 em 2017, depois peguei até um mais recentemente, antes dele sair de linha, né? Um dos precursores dos elétricos da BMW. E eu lembro que esse carro tinha o Pão de Açúcar e tal, mas o Pão de Açúcar e vários shoppings tem um carregamento de 7,4. Isso, meus amigos, é muito pouco na demanda atual e na demanda de tempo. Em casa, ok, você põe lá um carregador de 5, de 7, vai ficar carregando algumas horas e ok, tá ótimo, né? Mas as marcas que pretendem investir em carregadores, elas têm que colocar no mínimo de 50. Daí tem 50, 60, 120, porque isso sim faz com que o carregamento seja mais rápido, e isso gere também uma troca, uma usabilidade de pessoas diferentes que vão até consumir na sua lojinha ali, tomar um café, coisas desse tipo, né? Então é importante, porque carregadores pequenos, você pega tudo bem, um Kwid elétrico que tem um E-Tech, tem uma bateria de 26,5, é um carro urbano, ok. Agora esse carro 77, Mustang 108, já peguei carro que tinha 90 de bateria, 90 kW, ou seja, as baterias são grandes para ter autonomia. Esse carro tem uns 400 km de autonomia mais ou menos, mas se você não tiver um carregador rápido, você entende, vai atrasar a sua vida. Então eletroposto, quem for investir, bota carregador de 60 para cima, 50 para cima, porque aí sim você vai ter algo, vai oferecer um diferencial para quem vai lá carregar. E lógico, como eu falei, precisa ter o carregador em casa ou no trabalho fixo, porque isso não será substituído.
Sobre consumo, tivemos um consumo bom, como eu falei, eu vim um pouco abaixo da média de velocidade, até para curtir o passeio e tal, e entender esse frenesi que esse carro causa na rua, né, na estrada. Então o meu consumo foi bom, eu gostei do consumo. E a média de consumo do quilowatt por quilômetro, né, quilômetros por quilowatt, aliás, ele é bom desse carro. Apesar de ser um carro também pesadão, como todo elétrico, mas é um carro que tem essa sacada do consumo razoável, mesmo porque a ideia não é enfiar o pé nesse carro, apesar de ele ter 204 cavalos e tudo mais. Última coisa para falar, eu comentei por alto, é que a Volkswagen, ela tem um programa de assinaturas, né? E tem o modo B também, se quiser forçar regeneração, é uma boa. Aqui é bom porque, ó, uma descida, né? Ele é o iPedal funcionando. A Volkswagen, eu acho a ideia do carro por assinatura interessante, apesar dos valores serem elevados. O ID fora andou baixando o preço também, falei com um concessionário Volkswagen outro dia, ele comentou comigo, mesmo assim 6.900 por mês e tal, e esse carro é mais caro ainda, na faixa de 13, 15 mil reais. Eu particularmente acho que a Volkswagen deveria trazer um lote para vender, sabe, 50 carros e tal. Cara, os colecionadores comprariam isso aqui, ia ser um negócio interessante, sabe assim? Existe um mercado para isso, sabe assim? E depois, ok, deixaria para assinatura, mas, meu, essa primeira lote venderia muito bem. Lá na Inglaterra, esse carro custa 67 mil libras, o que dá por volta de 400 mil reais, 415 mil reais. Se eles conseguissem trazer esse carro aqui na casa dos 500, num lote, seria bem interessante. Enfim, veremos os próximos capítulos, porque lá fora tem outras versões, né, do ID Buzz Cargo, até a polícia na Inglaterra usa também, enfim, mas aqui é uma versão única, né? Mas é isso aí, pessoal, já vou me despedindo, obrigado pela audiência, muito legal andar em Kombi clássica e fazer esse paralelo, né? Pô, fantástico demais e divertido, né? Contar a história e conhecer algo novo também. Ó, dá pra usar até como freio isso aqui, né? Interessante. Apesar que ele não é um iPedal como outros, ele é um iPedal mais, né? E regenera bem também. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Nos falamos. Tchau, tchau. Aí você solta aqui, põe no drive e vai embora.